Sempre saliento a diferença de prova, luta e tribulação. A prova ela é oriunda de Deus, nasce do coração de Deus. É aquele processo onde a sua fé vai ser depurada e, logicamente, sua vida espiritual vai ser analisada para que você possa subir e crescer espiritualmente. Agora, a luta já é oriunda do inimigo, porque o inimigo se levanta por permissão de Deus para que ele venha te perturbar, te atacar. O inimigo, ele vem com suas potestades, seus principados e começa a se organizar contra a sua vida. E aí você precisa estar firme e inabalável, tendo uma armadura, como diz Paulo em Efésios capítulo 6. Pois a nossa luta também não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E aí você precisa estar guerreando, orando, jejuando, se santificando, porque a guerra é contra o diabo. Agora, temos a tribulação, na verdade, a consequência de pecados, a consequência de erros. Aí, Deus nem Satanás atuou. É você, sou eu que atuamos e temos colheita de coisas erradas que fazemos, de pecados, de coisas que não são aprovadas por Deus. É quando nós colocamos a nossa mãozona e, logicamente, vamos ter consequências. Eu sempre dou o exemplo do cartão de crédito. Quando você passa 1000 vezes o cartão de crédito e se empolga, o crédito que você tem, aí não foi nem Satanás, nem foi a prova de Deus. Foi você mesmo, fui eu mesmo. Depois chega a fatura, não adianta clamar o sangue de Jesus, porque foi você. Você fez coisa errada, você se endividou, entre tantas coisas que podemos fazer para entrar em processos, para ter colheita maligna. E isso aí, com certeza, é consequência dos nossos atos. Então nós temos que destacar isso. Mas quero falar sobre a prova. A prova. Tem gente que está na prova e às vezes parece que está reprovando. Sabe quando você está na escola e você fica aí de recuperação ou repete o ano e volta novamente para a quinta série e fica novamente na quinta série? E eu já vi gente que parece que está há anos na mesma série porque não é aprovado para passar para um novo estágio. E isso com certeza precisa ser processado segundo a palavra e precisa ser analisado para que possamos sair da prova. A prova é um período, queridos, todos os servos de Deus, em todo o contexto bíblico, desde Gênesis até o Apocalipse, todos foram provados, uns mais, outros menos, mas todos passaram por provações. A igreja de Cristo foi provada e até hoje os santos servos de Deus ao redor do mundo são provados. Uns mais, outros menos. Por exemplo, a igreja em países onde há perseguição, eles são provados até darem a própria vida, a vida deles, ou seja, a sua própria vida está em risco. A nossa prova com certeza é menor, mas somos provados no cotidiano, no dia a dia, nos nossos afazeres, no lidar com pessoas, na nossa família, enfim, de uma forma geral, somos provados. E é Deus que está nos testando, é Deus que está nos processando, é Deus que quis fazer isso, como o próprio Abraão foi provado tremendamente ao ponto de demandar o sacrifício do seu filho. Mas que Deus é esse que precisa nos provar? Na verdade, Deus não precisa provar nada porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de tudo, Ele entende de tudo, Ele conhece o nosso interior, sabe o nosso levantar, sabe quantos dias vamos viver nessa terra, sabe se realmente somos fiéis, santos ou não. Ele sabe. Então, para que a prova? Alguém vai me ensinar, Natanael, para que a prova? Na verdade, a prova é para você ver e analisar, para você ficar sabendo, para eu entender o que acontece aqui dentro, porque nós somos tão deficientes, débeis, que precisamos da analítica, do poder do Espírito Santo, da própria palavra, do próprio Deus em nossa vida, para que possamos ver como estamos. Eu não sou capaz de me sondar, eu não sou capaz de me analisar. Eu vou falar sobre esses pontos, como você pode passar por essa prova, abreviar esse período e ser aprovado por Deus. Como passar para o próximo estágio e ser aprovado, porque ficar na prova dando voltas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você passe para um novo nível e você saia da prova. A palavra prova em hebraico é bahan. Bahan, bet, het e o nun sofit bahan. O mifhan também é algo que se refere a
teste, prova, vou colocar aqui em vermelho, prova, teste, algo para ser testado, algo que, como o fogo, porque há muitas alegorias que vão falar, vão ser usadas no contexto bíblico para falar de prova, o fogo que depura o ouro, que depura a prata, tantos versículos preciosos que a gente poderia falar, a prova de fogo, ou às vezes a ventania, como vemos, tempestade, o próprio vento vai soprar, prova, tempestades, inundações, tudo isso são demonstrações alegóricas de provações. E ali nós vamos ver como Deus depurou homens santos, mulheres santas para serem elevados espiritualmente e também levados para novos níveis espiritualmente. Vamos lá, você quer saber como será aprovado? Em primeiro lugar, você vai ter que aprender a lidar, em primeiro lugar, com o silêncio de Deus. Isso mata. Número 1, vou colocar em vermelho aqui, número 1, silêncio. Silêncio de Deus. Deus se cala, e eu comecei a analisar quantos versículos temos de homens aflitos que protestam quando Deus se calou na hora da prova. O próprio Jó nós temos aí. Meu Deus, o Jó sofreu demais. Sempre estou chorando e lendo o livro de Jó. Chorando e lendo, porque é muito forte o que ele expressa. Você já leu o livro de Jó? Olha o que diz no versículo 20 do capítulo 30. Jó 30, 20 diz: clamo a ti e não me respondes. Quantas vezes você já se sentiu assim? Eu clamo, estou pedindo respostas e Deus se cala. Deus parece que faz questão de não me responder. Há perguntas, você, símbolo de interrogação, você se pergunta por que isso, por quê? E essas perguntas surgem, e tem gente sucumbindo, angustiada, perguntando para Deus, e Deus não responde, Deus se cala. E Deus tem um propósito no silêncio, Deus tem um propósito em ficar calado. Ele fala assim: estou de pé, porque estar de pé para clamar era o iadá, as duas mãos levantadas, estou de pé, mas o Senhor nem olha para mim. Olha o que ele diz: estou de pé que o Senhor não olha para mim, não está me atentando, e o Senhor se calou. Davi também, isso está em Jó 30, 20. Jó 30, 20. Davi também no Salmo 39, olha o que diz no Salmo 39, versículo 12, agora é Davi. Davi está falando com um clamor, até uma protesta: ouve, ó Deus, a minha oração, escuta quando eu estou gritando. Imagina como Davi, que era muito sanguíneo, expressivo, e ele gritava, eu creio que ele gritava: o Senhor não me escuta, eu estou gritando. Imagine Davi na tenda, chorando, clamando, gritando e falando com Deus, e Deus não respondia, dizia: eu grito por socorro. E aí ele fala: não te cales diante das minhas lágrimas. Você pode ver a cena de Davi chorando, levantando as mãos, gritando, protestando, e Deus se calava, simplesmente silêncio. Por que esse silêncio? Escute bem, quando você está na sala de aula, você tem direito a perguntar. Eu gosto de dar aula em sala de aula, durante muitos anos ensinei, com pouco que eu sei, alunos, preciosos alunos, e aulas maravilhosas, estudando a palavra, e tanta coisa que tenho aprendido e tenho transmitido através de aulas como você está aprendendo aqui agora, ou me escutando, de repente você já sabe de tudo isso. Mas quanta gente pergunta na sala de aula, argumenta, às vezes contra-argumenta, às vezes rimos, às vezes choramos na sala de aula. Tem horas que a presença de Deus é tão preciosa na sala de aula, e você aprende, a lição é passada. Olha, ainda falamos isso aqui, vai cair na prova, preste atenção, atente. Pois é, na hora da aula você tem direito a tudo, mas chega a hora da prova, digo, dia tal tem prova. Querido, todo mundo já vem meio assustado. Todo mundo se assenta e ninguém fala mais nada. Prova é silêncio. Não adianta perguntar para o professor, porque nesse dia eu fico mudo. Não sei, a não ser algo lógico, algo de alguma ajuda, que não entendeu, mas estou falando em relação ao teste em si. Não adianta perguntar, não adianta argumentar, contra-argumentar, porque na hora da prova é silêncio. Quem não entender que a hora da prova é silêncio, você não poderá andar falando por aí: olha, eu estou na prova, olha, irmão, como eu estou sofrendo. Não, tem hora que você vai se calar, para você aprender a não se
vitimizar, essa palavra, vitimismo. Há muita gente vitimista, que não sabe guardar silêncio e não sabe discernir o processo santo de como Deus quer te tratar. E aí você vai ter que mergulhar, sabe o quê? No âmago, no coração de Jesus Cristo, no coração de Deus. E ali você vai ter que se refugiar e você não vai perguntar nada, não vai questionar nada, não vai argumentar nada, não vai apresentar, tua defesa e nem tampouco vai demandar que Deus te responda. É hora de calar-se, é hora de calar. Se você aprende a se calar, se você aprende a guardar silêncio e também não demandar nada de Deus, porque Deus vai estar em silêncio na hora da prova, eu te garanto, você já ganhou um ponto, silêncio, um ponto positivo na prova. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus, aprenda a lidar com o silêncio seu também, ao ponto de não ficar falando, espraguejando, se queixando, ou lamuriando com pessoas, ou se vitimizando. Não. Aprenda a lidar com esse bendito e glorioso silêncio, porque os céus com certeza vão perceber isso e vão te aprovar. Creia nisso. Então o Senhor te manda dizer agora nesse primeiro item, aprenda a lidar com o Bahan, onde você vai estar em silêncio. Segunda coisa, para que você processe, acelere ou ser aprovado, ou pelo menos saia da prova, é o sondar do coração. Número 2, sondar do coração. Vou colocar um coração, sondar do coração. E o único que pode sondar, o único que tem o raio-x e te mostrar a chapa para ver o que há dentro, essa ultrassom, não sei que tecnologia tem hoje em dia para fazer um exame, mais profundo e mais moderno. Tanta coisa moderna que hoje tem. Mas antigamente sempre foi o raio-x para ver uma fratura, para ver um problema, para ver um câncer, uma ultrassom, para ver um tumor, para ver alguma deformação. Pronto, eu não consigo ver mais. Essa tecnologia, a medicina vai usufruir para aplicá-la para que eu veja. Agora, o nosso mestre, ele sabe, ele é onisciente, já falei, é onisciente, para que ele vai me sondar? Se ele sabe o que é em mim, ele sabe se há algum tumor maligno na minha alma, ele sabe se eu estou sendo carnal, ele sabe onde eu estou errando, onde eu estou pecando, sabe o que você está fazendo, sabe se eu estou me santificando ou não, para que ele vai me submeter a esse sondar? Pois é, o Salmo 139, olha o Salmo 139, vou colocar em vermelho, Salmo 139. Salmo 139 há uma declaração muito profunda, a partir do versículo 23 diz assim: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me por caminho eterno. Sonda-me. Aí não é Deus analisa, porque de repente o senhor não está sabendo o que há em mim, e o senhor precisa ficar sabendo. Não é isso. Isso aqui é sonda-me, quero ver. Quero que seja diante de mim a chapa, o raio-x, a ultrassom do meu espírito, da minha alma, para que eu possa ver. Ou seja, o sondar de Deus não era para Deus ficar sabendo, era para que Ele mesmo pudesse olhar as suas falhas. E esse é o grande espelho. Então nós temos que entender e temos que encarar os nossos erros, as nossas falhas, aonde estamos errando, aonde estamos falhando, aonde até estamos pecando. Eu tenho que ter coragem de olhar esse sondar de Deus e buscar primeiro na palavra, porque não há maior raio-x do que a palavra, a bendita palavra de Deus. Segundo, o próprio Espírito, se é que podemos separar a palavra do Espírito, palavra e Espírito, Espírito, palavra, que nos sonda e vê se há em mim. Por quê? Porque nós somos apoiadores de uma moral egocêntrica, ao ponto de acharmos que sempre estamos corretos, nós sempre estamos certos, nós sempre estamos aprovados, ensimesmados, e sempre temos a razão. Ai. É aí que Deus nos mostra o raio-x, como o próprio Natan chegou para Davi e falou assim: é o seguinte, cabra, há um homem que fez isso. Davi estava tão convicto no seu ego de rei e de autoridade, e Natan fala para esse homem é você. Olha o raio-x, olha o que acusou o raio-x, esse homem é você. Ai. E aí começa o processo. Então, querido,
A prova vem para nos sondar. Então eu tenho que ter aprovação. Como vou ter aprovação? Quando eu quero ver, quando alguém me fala uma verdade. Como você fica quando alguém te confronta? Como você fica quando alguém te exorta? Como você fica quando alguém aponta o dedo para você como profeta? Como você fica quando alguém aplica a palavra? Como você fica quando o Espírito Santo te repreende? O que você faz quando o Espírito Santo te diz, não faz isso? Eu tenho zelo por você. Não olhe isso. Não escute isso. Não fale isso. Não faça isso. Você já sentiu isso? Então esse é o sondar de Deus. Eu preciso criar essa cultura, uma cultura santa, esse hábito santo de poder analisar e poder ver o sondar e o resultado do sondar de Deus na minha vida. E a prova vem para isso, porque a prova vai trazer uma palavrinha chamada, chamada dor. Dor, a linguagem da dor. Deus fala com a linguagem da dor. E eu vi muita gente convicta, com o nariz empinado, a crista bem alta, com suas convicções, mas na hora da dor, ai, 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 como nós sofremos. Na hora da dor não tem para ninguém. A dor não respeita doutor. A dor não respeita intelectual. A dor não respeita suas riquezas. A dor não interessa se a pessoa é indouta, é leiga. Não interessa se ele é uma pessoa que mora na periferia. Dor é dor. Quando a dor vem, meu irmão, pode ser o maioral, pode ser o último lá do rodapé. Não interessa, a dor é uma linguagem de Deus, porque Deus ali aperta e você vai ter que falar, ai meu Deus, ai. Veja quantos ai há no contexto bíblico. Ai, ai, ai. Veja os ai. Quantos ai temos na Bíblia? É triste quando alguém não entende e ele precisa falar ai, ai. É o sondar de Deus porque Deus está processando. Eu tenho que estar pronto para isso, querido. Entenda isso. Terceira coisa, algo muito certo, arrependimento. 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 Quando você faz techuvá, vou colocar aqui, techuvá. Techuvá. Nós sempre fazemos techuvá no início de cada mês. O que é techuvá? Retorno. Sempre nos primeiros 7 dias de todos os meses nós fazemos techuvá. Aqui onde congregamos, onde estamos juntos. E muitos aí, centenas de pessoas estão nesse propósito. Na techuvá, nos primeiros 7 dias. Tenta fazer isso todo mês. Todo mês, onde nos abstemos, entramos em jejum, nos abstemos de comer guloseimas, evitamos comer coisas que não são saudáveis, enfim. Fazemos techuvá. Techuvá. E fazemos jejum. Eu sempre aconselho pessoas a comerem mais hortaliças, verdura, ou até fazer um jejum até o final da tarde, todos os dias, para fazermos techuvá. A maioria faz até às 18 todos os dias. São 7 dias só se alimentando depois das 18 horas. É muito sério, mas é necessário porque na prova você vai ter que se arrepender. É uma demanda de Deus. Não há mover de Deus, não há avivamento, não há manifestação de operação de maravilha se não há arrependimento. Não haverá bênção, não haverá transbordar, não haverá riqueza se você não se arrepende. E um dos fatores que Deus sempre destituiu e condenou e julgou e trouxe juízo é porque o povo foi obstinado e não se arrependeu. Então eu tenho que me arrepender. Tenho que fazer techuvá, faça techuvá e diga, Senhor, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo. Aonde estou errando, eu me arrependo. E com certeza, ali, Deus vai te depurar. E aí eu vou ter que expelir tudo aquilo que vai eu estar fazendo de mal à minha vida espiritual. Olha o Salmo 51, Salmo 51. O que Davi falou no Salmo 50. Eu amo esse Salmo porque há muita gente que precisa ler essas passagens para ser edificado. Davi, logicamente, você sabe, ele pecou, ele errou e vem uma ação muito dura na vida de Davi, e ele fala o seguinte aqui no versículo, vou ler somente o versículo 10 em diante, diz assim, Senhor, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele precisava ser recriado no seu íntimo, no seu coração. Cria em mim um coração puro. Ele fala assim, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, ele oscilou. Há muita gente na dubiedade, sempre em dubiedade, oscilando, se vai ou fica, se serve ou não serve, se consagra ou não. Então Deus está tratando Davi está gritando aqui no espírito, na alma, falando,
cria em mim, renova em mim um espírito inabalável, que eu tenha um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ele está chorando, não me tire o mais precioso que eu tenho, que é o Espírito Santo de Deus. Restitui-me a alegria da salvação. Quanta gente perdeu a alegria da salvação. Eu lido com muitos crentes, pastores, que perderam a alegria de servir a Cristo, perderam a alegria de louvá-lo, perderam a alegria de fazer a obra, perderam a alegria. Eu estou vendo hoje em dia gente fechando ministérios, vendendo cadeira, vendendo púlpito. Que vergonha é essa, meu irmão? Perderam o elo com o eterno, perderam a riqueza do reino, perderam a essência. É por isso que eu não detesto denominacionalismo, porque isso infestou o coração de muita gente. Há uma demanda de status e de ações, de moveres humanos que infestou tanta gente, e muita gente se iludiu com esses moveres e não deu certo, e estão frustrados, assim, de pastores frustrados, porque lhe prometeram que eles teriam uma igreja milionária, lhe prometeram como modelo que estariam multiplicando e seriam pai de multidão, e não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque o pior erro foi dentro deles, ou está dentro deles, e eles ainda não foram tratados e processados. E assim há muita gente iludindo com tanta coisa. Mas não, nós somos do reino e vivemos as abundantes riquezas da glória. Inclusive esse ano de 2024 já declaramos que nós vamos transbordar na riqueza do reino. A riqueza do reino é a palavra, a riqueza do reino é a sabedoria no espírito, a riqueza do reino são dons, a riqueza do reino trará uma gestão nova. Até no financeiro haverá a riqueza do reino, porque é uma igreja alinhada, que não está iludida, mas é uma igreja santa, que se arrepende. Uma igreja que vai para a cruz, uma igreja que morre na cruz, uma igreja que mata a sua carne, uma igreja que se arrepende, não fica iludida com cores, com luzes, com fumaça, mas é uma igreja que está no processo para ser depurada e aprovada. Nós não podemos, querido, ser desaprovados e repetir a mesma série. Tem gente que está na quinta série, era para estar já no colegial ou na faculdade, e está na quinta série repetindo a quinta série. Me responda, há quanto tempo você está repetindo a mesma série no âmbito espiritual e nas provas? Porque só tira nota 0 nas provas e é reprovado, só nota vermelha, reprovado, ou vai para recuperação. E a vitória está quase chegando, mas vai para a recuperação, vai para a prova de novo. Está na hora de a gente tomar uma atitude e buscar o verdadeiro arrependimento. E nesse verdadeiro arrependimento, te garanto que a prova vai passar e virá aprovação. O quinto estágio, ponto 3. É o 3, 1, 2, 3, o 4, não sei se dá aqui o 4. 4, vou colocar aqui em cima. Novo estágio. Se você não entender que toda essa prova, estou citando aqui alguns casos, o silêncio, né, o sondar de Deus, o próprio arrependimento, se você não entender que tudo isso para te levar para uma nova dimensão, para um novo estado, você vai se perder. Então eu tenho que ter alegria. Em 1 Pedro 4,12, 1 de Pedro 4, peraí, 1 de Pedro 4,12, diz claramente que essas provações são para nós experimentarmos, vou ler aqui em 1 de Pedro, experimentarmos coisas sobrenaturais de Deus, e devemos ter alegria, olha o que diz aqui. Amados, você não pode estranhar a prova de fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Deus está te dizendo, eu estou contigo, a minha glória está contigo. A minha virtude está contigo e eu vou te levar para um novo estágio. Olha, aqui na terra você vai passar por novos estágios. Até um dia estamos na glória. Olha o estágio eterno, onde você vai ser aprovado e se alegrar eternamente com Ele. Isso é algo real.
Quem não crê que está sendo provado para ser levado para um novo patamar, em todos os aspectos, espiritual, familiar, ministerial, financeiro, algo grandioso para a sua vida te aguardando, mas você tem que ser aprovado e tem que passar para esse novo estágio. Que o Eterno te abençoe e tomara que você compreenda isso. Quero te convidar para estar conosco no outro canal, Natanael Solis. Estamos às 22 horas, de segunda a quinta, falando no tocante de coisas do reino. E também estamos aprendendo coisas preciosas na universidadedoreino.com. Na Hotmart há muita coisa preciosa que você deve aprender. Temos uma matéria que é discipulado cristão. E eu vou te falar, muita gente está sendo edificada. Vê na descrição do vídeo, você vai ver como uma matéria preciosa para que você cresça e entenda o que Deus tem para a sua vida. Um abraço e um beijo no seu coração.